Pronto. Boa noite. Para Nini. Boa noite, amadas e amados irmãos. Boa noite, ouvintes, né? Estão nos visualizando também. Meu nome é Walter Passos. Eu sou pastor há 35 anos. Sou do CNNC, Conselho Nacional de Negras e Negros Cristãos, que é uma organização afrocentrada, uma organização pan-africanista, e nós estamos aqui no processo dessa noite para podermos conversar, pelo que eu saiba, pela primeira vez, né? Pessoas cristãs pretas, mulheres e homens juntos, conversar sobre o mulherismo africano. E nessa noite nós temos aqui como convidadas a irmã Lília, que ela é doutoranda em estudos rurais. Nós temos aqui a Nini, que eu já conheço há algum tempo, que é pedagoga, conta histórias pretas, né? Já é uma amiga minha antiga. Nós temos a Michele Santos, que também é professora das séries iniciais, que é do CNNC Rio de Janeiro e do CNNC Mulher. Então, essa noite para a gente é uma noite muito gostosa, muito maravilhosa, onde nós vamos poder aprender, vamos poder conversar. Vocês podem mandar as perguntas, mandar as críticas, mandar o que vocês quiserem aí, é livre, né? Nos comentários, onde nós vamos entender um pouco dessa questão do nosso povo, das relações que nós temos entre mulheres e homens, relações que nós tentamos reaprender o processo africano, que nós estamos em uma diáspora forçada, uma diáspora violenta, que quebrou todas as relações, ou tentou quebrar ou atrapalhar as relações que nós temos. A mulher na sociedade africana ela é de suma importância, como também é na sociedade que nós vivemos, onde há a população preta, a importância da mulher é fundamental, né? Porque nós viemos de sociedades matriarcais, sociedades matrigestoras. Então, as sociedades africanas foram sociedades onde as mulheres elas não só vão gerir o ser humano, mas como elas vão gerir a sociedade. E sem as mulheres, nós sabemos que a sociedade está quebrada. Isso nós aprendemos na nossa infância, com as nossas mães, com as nossas avós, com as nossas tias, com as nossas irmãs mais velhas, com as nossas companheiras. Então, é um processo muito gostoso de discutir uma coisa que nós não sabemos direitinho, que é mulherismo africano. Então, nesse momento, eu estou entregando a palavra para iniciar a doutoranda, né, mestranda Lilian. Lilian, você é a nossa convidada especial, você pode começar a conversar com a gente aí, explicar, bater papo. Nós estamos aqui para aprender com você, com o Nini, com a Michele. Eu sou aqui um aprendiz. Boa noite, Lilian. Fique à vontade. Boa noite, meu mais velho, Walter, brasileiro, né? Eu saúdo você como mais velho, eu saúdo Michele, saúdo minha irmã Nini. Eu estava dizendo assim, não, porque eu sou mais nova perante vocês, então eu não posso falar primeiro que vocês. Não vai de acordo com a gente. É mais nisso que eu fiquei falando, não. Então, eu vou estar aqui para fechar, esperar vocês falarem para eu falar depois, que é assim, de acordo com a nossa cultura, né? Mas eu vou me apresentar. Então, vamos seguir. Então, sigamos a cultura. Exato. Eu vou me apresentar. Eu sou Lília Kacheki, eu sou do povo Mankai, do atual território Guiné-Bissau, que fica localizado na África do Oeste, logo aqui na costa, fazendo fronteira com o Oceano Atlântico, atual Senegal, Guiné-Conakry também. E eu estou aqui há 8 anos já no Brasil, nessa diáspora, e eu posso estar experimentando um pouco, não como vocês que nasceram nesse cárcere, mas eu pude experienciar um pouco. Então, eu estou aqui para abraçar meu irmão da diáspora, para a gente projetar um caminho bem estruturado e organizado para a nossa comunidade.
Então, eu sou grata pelo convite e o pouco que eu sei vou estar partilhando com vocês e eu espero aprender muito com vocês. É isto. Obrigada. Minha irmã Nini, a palavra é sua. Seguir a ordem, né? Eu acho que boa noite, saudações. Vocês me ouvem bem? Pronto. Eu precisaria então saber. A idade de Michele, né? Vamos lá, gente. Eu sou Nini Kembanayó, renomeada como Nini Kembanayó, tá? Uma mulher africana, renascida na diáspora Brasil, Salvador, Bahia. Sou pedagoga, uma educadora afrocêntrica. Trabalho com literatura negro-africana, sou pesquisadora dessa literatura infantil. Sou idealizadora da oficina de contação de histórias pretas, Literatura de Herê, que aí a gente está com a 7ª turma já nessa pandemia, né? Também sou consultora pedagógica pelas questões raciais da educação afrocentrada e sou uma contadora de histórias pretas. Me localizo no Mali, no país do Mali, pesquisando os Djelis e as Djelis, né? Djeli Moço, que são as guardiãs e os guardiães da memória desse povo, de um povo, né? Então, tem os Djelis e os Doma, que são pessoas responsáveis por contar a história das famílias, dos reinos, contadores de histórias, contadoras de histórias, tocadores de instrumentos africanos de corda, como a cora, e cantadores também, cantores e cantoras também, tá? Então, eu parto sempre de uma perspectiva afrocentrada, por isso, hoje eu venho pensando o mulherismo africana, né? De forma muito tranquila para mim, nessa questão que a gente vive aqui na diáspora de gênero, eu nunca me adequei, né, nessa ideologia, numa ideologia que paute gênero nas relações sociais entre homens e mulheres, né? Mas a gente sabe que como o patriarcado e o machismo atravessam os nossos corpos, muitas vezes nós podemos ter resquícios, né? De uma ideologia brancocêntrica que se pretenda, de forma muito falsa, atender às necessidades da mulher preta. Então, nesse momento aqui, a gente vai falar sobre mulherismo africana, a gente vai estar trazendo as memórias das nossas ancestrais, então a gente precisa pedir agô, pedir licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos meus mais novos, às minhas mais novas, meus contemporâneos, vendo minha irmã Najara, minha irmã Thaisa, né? E pedir que, em primeiro lugar, o nosso primeiro orixá, que é o Ori, que está na nossa cabeça, né? Ori Orixá, que ele coloque as melhores palavras na minha boca e me faça com que eu seja compreensiva, né? Para que a gente possa hoje entender de fato o que é o mulherismo africana, essa perspectiva, né? Essa epistemologia também que se pretende aí, assim como a afrocentricidade se pretende possuir, no caso, possuir não, mas a afrocentricidade ela pretende que as pessoas pretas compreendam e entendam que elas podem viver a vida delas a partir da sua própria perspectiva de vida, de ancestralidade. Então, o sujeito africano deve estar no centro. Então, a mulherismo africana, ela nasce dentro da afrocentricidade.
Não existe mulherismo africana sem a afrocentricidade. Eu preciso abrir a minha fala sobre o mulherismo africana dizendo isso, antes de dizer quem cunhou o termo, antes de dizer o ano, porque a gente está vivendo agora uma onda, né, de alguém, alguém que quer dizer que pode existir mulherismo sem afrocentricidade. Não existe mulherismo sem afrocentricidade. Não existe um mulherismo dos Estados Unidos, um mulherismo do Brasil, um mulherismo da África, tá? Assim como também a gente vai poder entender que o pan-africanismo nacionalista, garveísta, né, vai estar também em diálogo com o mulherismo africana, tá? O mulherismo africana, ele é um termo cunhado pela Cleonora Hudson, ela lá no início dos anos 80, né, 1987, ela vai escrever sobre o mulherismo africana, mas ela já vem pensando isso, né? A Cleonora Hudson, que é uma mulher africana renascida na diáspora dos Estados Unidos, tá? E a Cleonora Hudson vai fazer o quê? Ela vai olhar para as relações de gênero, para os conflitos de gênero que estão existindo na diáspora, e ela vai pensar, por exemplo, o que é que está dado para resolver esses conflitos de gênero para as mulheres e os homens, né? Está dado uma ideologia que não está pautada no sujeito africano no centro da sua própria história. Não é de base afrocentrada. Então, logo, essa ideologia que se pretende resolver um problema, né, de um conflito de gênero que foi posto, né, por um sistema brancocêntrico, não dá conta de resolver os problemas dos corpos negros femininos, né, que estão sujeitos a esse patriarcado e a esse machismo, que foi o sistema branco que impôs, que criou, que inventou, que levantou e que sustenta. Então, se o sistema branco inventou o patriarcado, inventou o machismo, inventou o problema, e o próprio sistema branco inventou a solução. É essa solução que hoje as mulheres estão abraçando como ideologias, como se fossem suas, né? E aí a Cleonora Hudson está falando do feminismo, ok? Então a Cleonora Hudson vai dizer que o feminismo não vai dar conta, o feminismo negro não vai dar conta, não adianta falar de feminismo negro, de feminismo africano, de feminismo nada, porque quem criou o feminismo foi quem inventou o feminismo, foi quem inventou o patriarcado, o machismo, certo? E mantém a base do racismo operando nos corpos negros, femininos e masculinos. Então, Cleonora Hudson, partindo da afrocentricidade, ela vai trazer como um dos 18 princípios do mulherismo africana a autodefinição e a autonomeação. E a autodenominação. Então, assim, se existe um problema que está sendo vivido por corpos negros, os corpos negros precisam encontrar as suas próprias soluções, dando os seus próprios nomes, né? Escolhendo os termos que esses corpos vão dar às suas lutas. E quem precisa escolher esses nomes são homens e mulheres juntas e juntos. Então, aí ela vai trazer mulherismo africano, certo? Para poder pensar a comunidade. E aí, por exemplo, ela parte de um contexto dos Estados Unidos, e a gente vai entender esse contexto, né? E a gente vai entender como é que a gente vive no Brasil os conflitos de gênero e como é que o mulherismo africano pode ser aplicado na diáspora Brasil para poder trazer soluções. Primeiro, entender, primeiro, compreender, tá? A gente fica muito ansioso de solução, de resposta. Não é Cleonora que vai dar solução, que vai dar resposta. Não sou eu, não é Lilian, né? Primeiro a gente precisa entender, né? E aí a gente precisa estudar a afrocentricidade. Para entender o que a mulherismo africana está dizendo, a gente precisa entender a afrocentricidade, o pan-africanismo nacionalista, né? Garveísta, para a gente ter ali a escuridão, né? Escurecer a nossa mente que está muito clara e muito brancocêntrica. E aí, a partir daí, a gente vai identificar no nosso dia a dia, né, em determinadas relações, em determinados conflitos, primeiro pensando enquanto povo,
né? Porque não é a minha vida, nem a vida de Lília individualmente, é a vida de um povo. Como é que se pode resolver determinados conflitos? Isso começou agora, né? A Clenora vem em 1987, escrevendo muito, né? Ela escreveu o mulherismo, o anamis, né? Porque eu não sei falar inglês não, viu, gente? Mas o outro lado da moeda, na hora que Lília for falar, Lília que entende de inglês aí vai dizer, né? E aí, e aí ela vem escrever, ela vai escrever, a Nadove vem depois, né? Vou deixar a Lilian falar um pouquinho depois da Nadove, tá? Trazendo aí no livro dela, defendendo que o mulherismo é uma perspectiva afrocêntrica. A Nadove vem trazer também um estudo de mulheres, essas coisas todas para a gente entender como é que isso vai se dar na prática. Nós estamos tentando construir, tá? Então, hoje eu não vou ter respostas, tá certo? Porque o que a gente quer construir juntos, e as respostas são encontradas juntas. Nós não estamos aqui para dar respostas, né? De A mais B. O que a gente não quer é que as nossas casas sejam invadidas por povos que não vêm do mesmo berço civilizatório que nós, para dizer a gente como a gente deve resolver os problemas que eles mesmos impuseram na nossa comunidade. Então, primeiro ela parte disso, autodefinição, autodenominação, e depois ela vai pensar, né, a partir da história de mulheres africanas, a partir de um matriarcado, qual é o verdadeiro papel da mulher preta, da mulher africana na diáspora, né? E como é que se deve ter a harmonia da comunidade superando os conflitos de gênero que nós sofremos aqui na diáspora. Pensando isso, então, homens, mulheres, crianças, velhos e velhas, né? Idosos, velhos, não gosto dessa palavra, mas anciãos e anciãs, todos juntos, né? Pela reconstrução da comunidade africana no mundo, né? Porque é um pensamento pan-africanista. Então, em qualquer lugar onde se esteja, é um corpo preto, é um corpo africano. Certo? Então, é mais ou menos isso, nas minhas palavras, que eu queria dizer. Boa noite, né? Coisa linda ouvir a irmã Nini. Só que, Nini, nós estamos aqui já com algumas pessoas fazendo alguns comentários, né? Eu queria que você pudesse responder, que já a pergunta da irmã Najara, perguntas do Pablo, né? Então, para não ficar com muitas perguntas, aí eu queria que você pudesse olhar o chat e começasse a responder as pessoas que estão perguntando, Aqui, são diretamente a você. Algumas, certo? Porque o pessoal chegou dando boa noite. Sueli deu boa noite, meninas. Sueli Casais falou bem-vindas ao CNC. Thaisa Ferreira falou aqui, valem beijos de pão, Thaisa, valem beijos de pangue. A Elida, a irmã Elida, né? Elida, Aniceto, está presente. Thaisa falou maravilhosas. A Nini respondeu. Thaisa sim. Ana Jara deu boa noite. Ele também. Aí Elídia falou de novo. Certo. Ana Jara pediu a bênção. Aí vem a Ana Jara. Aí, a partir daí, a Ana Jara está fazendo perguntas. Eu queria que você respondesse. Luiz Anselmo. E aí, você vai responder ele? Aí tem uma pergunta aqui, ó, de Ana Jara. Ó, a Ana Jara perguntou o seguinte. Quer ver? Pablo. Não, a Ana Jara perguntou. Deixa eu ver. Ana Jara. Quais as principais questões das mulheres pretas? O feminismo não atende. Quais as principais questões das mulheres pretas que o feminismo não atende? É a primeira pergunta. A segunda pergunta. Por que não ser feminista preta? E a terceira pergunta. Por que ignorar a presença violenta do machismo nas nossas comunidades? São 3 perguntas. Certo.
Vou responder. Vamos lá. 3 perguntas. Vou começar pela terceira. Vou começar pela última, tá? Vou começar pela última. Por que ignorar a presença violenta do racismo nas nossas comunidades? Bom, primeiro, em momento nenhum, eu disse aqui que a Clenora escreve que a gente deve ignorar a presença violenta do machismo nas comunidades. Pelo contrário, o que eu falei aqui foi o contrário. O que eu falei foi que Clenora pretende pensar a partir da nossa própria perspectiva a violência do patriarcado e do machismo nos corpos negros. Só que a violência do patriarcado e do machismo, ela incide no corpo feminino e no corpo masculino. E esse vai ser o diferencial, tá? A violência do machismo afeta de formas diferentes o homem e a mulher, afeta os corpos pretos, tá? Esse vai ser o entendimento diferenciado do mulherismo africana para do feminismo. O feminismo vai dizer que o machismo só afeta as mulheres, só violenta as mulheres. E nós, sabendo que raça está em primeiro lugar, sabemos que o machismo, não sendo criado, não sendo inventado, não sendo um sistema do berço civilizatório africano, ele, então, afeta todos os corpos pretos, certo? Então, Clenora, em momento nenhum, e eu, em momento nenhum, disse aqui que se ignora. Eu disse ao contrário. Então, não sei por que essa pergunta, se eu não disse isso. Por que não ser feminista preta? Eu sei porque eu não sou feminista preta. Aí as outras pessoas, eu já não sei, já não dou conta das outras pessoas. Eu, Mimi Kemba, sei que não sou feminista preta, porque sou uma pessoa afrocentrada. Eu parto de uma perspectiva afrocentrada. Se eu parto de uma perspectiva afrocentrada, eu partindo de uma perspectiva afrocentrada, não posso me equivocar, né? Vou cair em contradição e ser equivocada, em seguir uma ideologia onde o sujeito africano não é o centro dessa ideologia. Então, se eu estou dizendo que eu parto de uma perspectiva afrocêntrica, qualquer ideologia que eu siga na minha vida tem que ter o sujeito africano no centro. Senão, eu estou sendo maluca. Estou falando uma coisa e fazendo outra, ok? Então, eu sei. Agora, por que Lilian não é feminista preta? Eu já não sei por quê, né, Lilian? Aí eu já não sei. Se por que a Najara não vai... Aí eu já não sei. Porque eu não estou dizendo o que deve ser o que não deve ser. Eu sei o que eu sou, né? Aí, por exemplo, se existe um grupo de mulheres que dizem que são afrocentradas, não faz sentido ela dizer a mim que elas são feministas. Aí eu vou dizer, então você não pode ser feminista preta. Porque se você está dizendo que você é afrocentrada, agora se ela disser, eu sigo a ideologia dos brancos, eu sou afro-brasileira, eu sou brasileira negra, papapá. Então ela pode o que ela quiser, inclusive, porque eu não sei o que eu dizer. Agora, a gente pode apontar equívocos, né? Tá equivocado isso aí e tal, né? Porque a gente precisa entender o que é que a gente está dizendo, que a gente segue, que a gente estuda e que a gente é. Ok? Quais as principais questões das mulheres pretas o feminismo não entende? O feminismo não entende nada. Porque o feminismo não entende nem de onde nós viemos. O feminismo quer dizer que o patriarcado é universal, isso é uma mentira. O feminismo quer dizer que os homens africanos são os mais machistas do mundo todo, isso é uma mentira. O feminismo quer dizer, né, que o homem preto é um estuprador em potencial, isso é uma mentira. Então, o feminismo entende o quê, gente? Que questões o feminismo entende das mulheres pretas? Nenhuma questão. Não tem principais questões. Não entende questão, não atende. Não atende, também não atende, não atende nada. Quais as principais questões das mulheres pretas, gente? As mulheres pretas estão desvinculadas, como qualquer corpo preto, desvinculada do seu berço civilizatório, certo? Então, para que se atenda às principais questões de um corpo preto feminino na diáspora, a principal questão é que nós fomos tiradas do nosso centro matriarcal, né? Deixamos de ser tratadas como mulheres que têm valor na comunidade, mulheres onde a palavra pesa, onde a palavra vale, onde tem os seus papéis sociais, que não é vergonha, não é inferior para ninguém,
né? Então, a gente deixou de ter tudo isso, tá? E o branco vem e faz uma bagunça, tira a gente do nosso posto, tira a gente, né, do nosso sistema de matrilinearidade, entre aspas, porque nas comunidades, nossas famílias pretas ainda se mantém, né, a questão do matriarcal, do matrifocal, do matrilocal, tá? Mas eu acredito muito que as principais questões que o feminismo não vai atender é justamente esse valor civilizatório de comunidade, de entender que a gente precisa de um mais velho, né, para retornar o equilíbrio da comunidade. E não existindo um confronto, e não é resolvendo o conflito de gênero, por exemplo, colocando o homem preto como o pior inimigo, o maior algoz da mulher, como um potencial estuprador, machista e algoz da mulher, né? Então, as principais questões que ele não vai atender, né, são, acho que todas, não tem principais, são todas, nenhuma questão da mulher preta o feminismo vai atender, porque não parte da ancestralidade da mulher preta. Não adianta, não parte da ancestralidade da mulher preta. Certo? Ana Jara continua perguntando como... É porque, viu, Limi? É porque tem um montão de perguntas aqui. Aí eu queria acertar com vocês o seguinte: a gente continua respondendo todas as perguntas, ou as meninas falam, a gente pega tudo em bloco? Porque tem muitas perguntas. Eu não sei. Vocês têm condição de anotar, de fazer bloco? Eu respondi 3 perguntas já, né? Eu respondi 3 perguntas. É porque eu olhei, tem perguntas aqui que são muito extensas. Aí eu estava propondo, né, para vocês analisarem, falarem, aí ia pegando as perguntas e respondendo. Porque senão... Beleza, Massa. Então, vamos fazer assim. A gente fala. Passa para a Lívia, então. Fala, e depois responde. Porque... Pronto, né? Então agora a Michele, né, Michele? Michele, fica à vontade. Olá, boa noite. Eu sou Michele. Sou professora das séries iniciais, né, da área da pedagogia. E também sou membro do CNNC, do Rio de Janeiro, e também do CNNC Mulher. E conheço o feminismo africano, o mulherismo africano há pouco tempo. Sempre li mais sobre o feminismo negro. E assim que eu li, tomei conhecimento do mulherismo africano, eu comecei a perceber que certas questões que sempre eram uma dúvida para mim, né, no feminismo, o mulherismo africano respondia. E aí ficou muito claro a ligação, vamos dizer assim, por que não respondia? Porque ele não foi feito para mim, certas questões não me faziam sentido, né? Aquela situação de que a mulher é criada como um bebezinho dentro de casa e nós estamos agora, nós precisamos nos libertar disso, mas só que como mulher negra eu nunca fui criada assim. Sempre estive numa posição onde eu tinha que estudar, trabalhar, até para ter uma família, estudar e trabalhar para poder ajudar aquele que está ao meu lado, né? Somar. E de que eu, até sozinha, se eu não me levantasse, se eu não agisse a vida, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, é uma luta que não me fazia muito sentido. Né? Como partir disso? Como lutar por algo do qual eu já cresci nesse meio, cresci dessa forma. Né? E fui me localizando, me encontrando, e aí cheguei na grande conclusão de que o matriarcado africano ele sobrevive dentro da nossa família, dentro das nossas casas. Né? As mulheres das nossas famílias, elas costumam ser vozes de dentro de casa. Não é bem diferente do que o feminismo propõe, de uma luta, no caso, que são das mulheres brancas. Né? Não que eu não me solidarize, mas é uma luta que vem delas, algo referente a elas, não conosco. E, assim, como cristã, também encontrei bastante semelhanças em coisas, né, no sentido da família, do sentido de um lutar pelo outro, do respeito ao mais velho, isso é um mandamento, né, respeito aos pais. Então, isso foi me tornando semelhante.
E no CNNC, nós temos um pensamento, né, de que tudo o que ocorreu, toda a narrativa bíblica, ela se passa em África, né, no sentido de que toda a parte do Levante, onde aconteceram todas as passagens bíblicas, ela pertencia à África, colada, né, no caso, ao Egito, e o Egito ocorreu essa separação do Egito, do Levante, com o canal de Suez, e aí algo que já vem no finalzinho do século XIX, ou seja, toda uma estrutura já havia acontecido ali, e que essa separação ocorreu por questões políticas, né, econômicas, feitas, no caso, bancadas, financiadas pela França, e assim houve essa separação. Então, buscando lá atrás as origens, nós encontramos também uma civilização, né, que pertenceu a uma civilização negra, Kemet, lá atrás. Então, no caso, na busca de ser afrocentrado, o Egito, a Bíblia, tem uma história similar, a gente pode encontrá-los dentro da Bíblia, falando sobre Kemet. Então, o erismo africano me fez mais sentido. Então, nós vamos encontrar, no caso, uma alternativa de se conhecer como mulher, lutar pelos nossos direitos, lutar contra o racismo, bem assim, mais amplo no mulherismo africano do que no feminismo negro. No caso, eu vi aqui uma pergunta, né, de uma pessoa falando, né, como sobre a violência, que os homens negros são violentos. Sim, alguns são, mas da mesma forma como algumas pessoas negras são racistas, reproduzindo o racismo das pessoas brancas, o homem negro, nesse caso, está reproduzindo o machismo que ele acompanhou, que ele viu e que ele cresceu dentro de uma sociedade machista. E não porque vem de uma natureza, de uma origem africana machista lá atrás, não era assim. A África hoje se tornou dessa forma devido à colonização também. Então, que eu vi aqui, né, a violência, toda essa violência está, sim, ela ainda pertence, mas ela não como uma origem, como algo que pertence à nossa história, como a nossa origem africana. Ela foi introduzida, algo que nos deixou, que mudou totalmente a nossa forma de pensar aqui no Ocidente, nos desligou de nossa cultura, da mesma forma como desligou os homens também. Pronto, né? Coisa linda, né? Viu, Michele, do CNNC. Então, agora nós vamos passar a palavra, né, para a irmã Lília. Irmã Lília. E depois tem uma série de perguntas. Eu não quero ficar falando muito, não, porque o vídeo está live. Viu, Nini? Eu vou passar para você coordenar tudo aí, viu? Você coordena. Eu já dei aqui minha fala. Eu quero aprender. Aí você pega, coordena. Eu vou ficar aqui só lendo e aprendendo, senão eu vou me perder. Tem muitas perguntas. Então, estou entregando a palavra agora ao poder matriarcal mesmo. A Nini vai coordena tudo. Eu fico só de olho. Obrigada, minhas irmãs mais velhas. Eu agradeço muito estar aqui e vir aprendendo com vocês. Michele, o teu microfone está aberto. Obrigada, irmã. Bom, a minha irmã Nini trouxe a parte teórica muito bem, e para não estar repetindo, eu vou falar umas coisas trazendo a vivência também do continente. Bom, eu como mulher africana, já parte disso, a pessoa se assumir africana, primeira coisa. Nini africana, ela é ciente disso, e irmã Michele, senhor Walter. Então, por que é necessário esse posicionamento? No momento que você se diz africana, você tem noção do seu histórico. O seu histórico o quê? Você vai ter noção que a sua história não parte do século XV. Então, o mulherismo vai lembrar para nós, mulheres pretas, que nossa história vem de antes, da pré-colonialidade.
Então, o que seria essa pré-colonialidade da mulher africana? É aquela mulher que lidera exército, onde aquela mulher é tida como uma pessoa que estaria complementarizando o poder dentro da sua comunidade, onde aquela mulher não é destituída dos seus poderes. Então, no momento que eu tenho a noção de que minha história está ali me mostrando quem eu sou, de onde eu vim, eu não tenho como partir para uma luta que não me pertence. A Branca pode lutar com o feminismo dela. Ela precisou lutar dentro da casa dela com o marido dela. Nós não partimos de esposas. Nós partimos de mulheres de uma comunidade que partilham em comunhão a experiência de gerir, gestar aquela comunidade. Então, o que eu sou aqui hoje foi o que a minha mãe me passou, o que a mãe dela passou, o que as mulheres da comunidade me passaram, porque elas experienciam a maternidade coletiva. E isso se faz aqui na diáspora, porque teve a mulher africana aqui na diáspora. Se não houvesse a mulher africana aqui na diáspora, eu não teria contato com a irmã Nini. Eu não teria contato com vocês. Então, o quão é perigoso esse feminismo hegemônico, eu vou repetir uma palavra que eu acho muito louca, que eu falo que tudo que é hegemônico é tipo um hambúrguer, ou tipo algo mais fútil na mão de uma pessoa fútil. Porque chega entregando na porta, chega batendo na porta, a gente pegando. Então, esse é o problema do nosso povo. Essa lacuna que a gente tem, o conhecimento do nosso eu, nos torna frágeis perante a situação presa na diáspora. Não é fácil estar presa onde você não é bem-vindo. E ainda está sendo alimentado com podres daquele lugar. Eu o tempo todo tentando preencher aquele lugar que você não é aceite para pertencer ali. O que eu costumo ver. A colonização seria o quê? Me despir de todas as categorias africanas, todas as propriedades espirituais, de todas as formas africanas. E no momento que eu me padronizo totalmente europeia, vão me dizer que a minha cor vai me impedir de ser aquela pessoa que nem essa pessoa. Não sei se vocês conseguem compreender. Por que a mulher preta continua morrendo se ela diz que ela é feminista? Por que ela continua morrendo? Então, isso já basta da gente ver que a opressão que o mulherismo vai falar não é passar a mão na cabeça do homem preto, mas é que a opressão é compartilhada dentro da comunidade, não recai sobre a mulher, não recai sobre o homem, e sim de toda forma compartilhada ali dentro. Tem um machismo, como a irmã Nini falou, que atravessa. Mas para a gente saber o porquê desse homem preto contemporâneo, a gente tem que historificar como é que esse processo se deu. A gente não pode lutar com o problema aqui no futuro, aqui no mês de junho, sem saber a raiz desse problema. Não adianta. Tem um ditado em Guiné que fala as pessoas que são que nem raça banana. Quando fala raça banana, é de que quando você corta, nasce. Corta, nasce. Se você não cansar de cortar, não vai cansar de nascer. Porque você tem que tirar da raiz para não nascer mais. Então, a gente tem que ir para a raiz do mal para poder tirar e não nascer mais. E qual seria a raiz desse mal? A gente tem que pegar as nossas crianças, como a irmã Nini faz, trabalha com o ensino afrocentro. Se a gente não educar nossas crianças desde base, na nossa perspectiva, não tem como essa criança vir a dar bom fruto dentro de casa. Nós que nascemos, como chama mulher, sexo feminino, porque a gente vai estar experienciando o gênero dentro da nossa comunidade como alienígena. Esse é um problema muito grande. Gênero é um problema muito grande dentro da nossa comunidade. E a gente tem que saber dessas coisas, que o tanto do gênero, o patriarcado, essa família nuclear podre, são as coisas que vamos estar herdando do colonialismo. Para não estar falando do colonialismo, a gente precisa saber como é que a gente é organizado, como é que a gente é estruturado. Porque se a gente ficar pensando nossa reconstrução, a partir deles não vamos sair do lugar. A afrocentricidade vem para nos lembrar isso. A gente tem que pensar, nos reconstruir na nossa perspectiva. Mas para isso acontecer, o homem preto e a mulher preta têm que estar de mãos dadas para andar juntos.
Não tem como eu lutar contra meu irmão preto. Não tem como. Se eu estiver falando do homem machista aqui hoje com vocês, eu vou olhar para o meu irmão e conversar com o meu irmão. Sentar. Como é que a gente faz, resolve nossos problemas? A gente senta na comunidade e resolve. A gente não vai na rua tocar lata para brigar, não. A gente senta aqui, os mais velhos sentam e puxam a orelha para os mais novos. Porque os mais velhos já vão ter a obrigação de nos guiar. Porque já tem a sabedoria suficiente, porque foram passados essa sabedoria, e a gente vai estar aqui ouvindo. E vamos ganhando maturidade e vamos compreendendo aos poucos, porque cada idade a pessoa vai recebendo essa sabedoria que vai ser passada. Então, a gente precisa voltar para o nosso centro. É isso que o mulherismo nos convida, nos centrarmos na nossa história, nos centrarmos. A gente está aqui, a gente está vivo, a gente tem uma ancestralidade imensa, a gente tem que sentar para conversar, a gente não pode brigar, sair brigando. Eu vou dizer de novo, eu não vou estar me relacionando com todos os homens pretos. Por exemplo, não tem como eu relacionar com todos os homens pretos, mas são meus irmãos, certo? Se eu não vou conseguir matar o meu pai, meu irmão, meu primo, eu vou sufocar naquele homem que eu acho que eu estou tendo relação amorosa com ela, então temos que brigar por conta disso. Não se resume a isso. Nossa reconstrução não se resume no relacionamento amoroso. A gente está na reconstrução da comunidade. E o mulherismo convida essa mulher a se centrar na sua história para, assim, tomar o rumo dessa comunidade. E no momento que a gente se centra na nossa história, sabendo o que a gente é, das nossas obrigações, nossas prioridades, a gente vai conseguir sentar com aquele irmão e conversar, de certa forma, mostrar os caminhos. Ele senta aqui conosco, a gente faz isso. No continente, até hoje, até amanhã, os problemas se resolvem assim. O casamento mesmo, principalmente, são as famílias que sentam para resolver os problemas. Então, se a gente chama tanto a África, a gente precisa sentir a África. Ela nasce dentro de nós. Então, hoje que estamos aqui dia 24/7, e eu convido a vocês a comemorar 31, né? Neno Manini, Dia da Mulher Africana. É porque eu estou descendo para esse lado, porque Manini já trouxe toda a historiografia do mulherismo, gente. Então, eu vou dizer de novo que... Deixa eu filar aqui. Mulherismo não vai me colocar contra o homem, ou que seja, contra o macho, e sim me lembrar o que eu sou. Me lembra o que eu sou, que é urgente esse posicionamento para a nossa comunidade. Esse posicionar que é... Aqui na diáspora, a gente vai estar experienciando essa vivência direta com a opressão. Viver no mesmo céu, que não é tão nítido para quando a gente nasce no continente. Ao chegar aqui, eu pude ver isso mais nítido, e isso que me fez ver também esse outro lado. Mas no continente, a gente vai estar experienciando ele através do neocolonialismo. Através do neocolonialismo, que são a extensão do imperialismo, digamos assim. Então, gente, é mais ou menos... Não sei se tem pergunta que eu poderia estar abordando, porque eu estou... Irmã Nini, quer me puxar um pouco? Tem um montão de pergunta aqui. Nini, tem um montão de pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, viu? Que perguntaram sobre a solidão da mulher preta. Como o mulherismo compreende a solidão da mulher preta. Tem um som aberto aí. Viu, irmã? Irmã Lília? Perguntaram sobre a solidão da mulher preta. Certo. Como o mulherismo compreende.
como o mulherismo compreende a solidão da mulher preta? Bom, vou seguir que não a Imanini falou. A Clenora Ruto não vai trazendo como o mulherismo vai estar discutindo essa solidão. Mas essa solidão vai existir como? Então, quando a gente vai querer trabalhar as coisas imediatas na contemporaneidade, a gente tem que buscar o caminho para tirar o mal da raiz. A gente tem que ir para a raiz, família, irmãos, irmãs que estão assistindo. A gente não pode ser imediatista. Então, quando eu vejo uma irmã aqui na diáspora falar solidão da mulher preta, eu falo que solidão é essa. Então, a gente tem que se construir, porque muitas das vezes também a gente constrói um padrão do preto baseado no branco. Ou seja, um preto, mas com todo o calibre de branco. A gente tem que se desconstruir, temos que nos despir, comunidade geral. Comunidade geral. Vivendo no mesmo céu com o opressor é muito complicado. Então, desde pequeno, você vai para a escola. Essa escola que já vai te despir de autoestima 100%, porque é isso que nasceu na diáspora. Se você não frequentar uma escola afrocêntrica, não tem como você ter autoestima suficiente de se ver como ser humano. Você é subhumanizado desde criança, praticamente. Aí chega a adolescência, aí você vai participar de quê? Dentro de casa, se a família não ter uma base, não vou dizer nem consciência racial, mas se a família não for afrocêntrica, uma família quilombo, uma família de terreiro, não tem como essa criança de novo crescer dentro da sua cultura. Então, cresce um processo de auto-ódio ali, não tem como isso vir a ser amor. Então, nessa solidão da mulher, vai ser solidão do preto também, porque ele vai estar sendo usado como objeto sexual do outro lado. Então, a gente tem que ter empatia aqui de que todos estão partilhando a opressão, a dor, de todas as formas. Aquele menino preto que você vê, você cresceu dentro da escola, como é que foi o processo de vocês dois dentro da escola? Se vocês frequentavam a igreja, se vocês frequentavam a comunidade ali em geral, como é que foi esse processo? Como é que se deu esse processo de preferimento? Então, a gente tem que discutir esses problemas e não focar nessas coisas imediatas ou essas guerras que a gente acaba batendo. O feminismo está discutindo isso e está resolvendo o seu problema. O que você vai fazer com o homem preto? Vai matar ele? Ou vai arrumar o homem branco? Vai reviver o estupro? Porque o homem branco vai ensinar o homem preto a ser bom? Eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu não sei como é que isso funciona. Porque eu acho hipócrita. É hipócrita eu sendo branco e ensinar o preto como é que é tratar uma mulher. Se eu que venho da histórico de violência, de altos estupros, de genocídio, aí hoje eu vou estar todo santo para ensinar as pessoas a ser humanas. Quem tem sido humano até então somos nós. A gente que vê reflexo no outro. Então, vamos ver como é que o nosso povo é, como é que a gente é organizado espiritualmente, como é que a gente se trabalha dentro das nossas comunidades. E isso é que o mulherismo nos convoca. A gente precisa saber o que a gente é, para a gente se situar e direcionar. É que não como que eu vou dizer? Sankofa. Voltar para trás e pegar a pedra. A gente precisa fazer esse exercício. Ao menos quem queira fazer. E se perceber como africana, como africano, faz-se necessário fazer esse exercício. Agora, a que preço? A que custo você querer se despir do Ocidente? Porque para muitos ainda a África é primitivo. Essa palavra é horrível, mas é isso. Para muitos ainda. Isso machuca. Mas eu compreendo. Eu sei como é que se deu esse processo para que esse irmão e essa irmã consigam se colocar nessa posição, e até o ponto de não querer nem comer comida que eu, por exemplo, fizer.
Eu tenho que entender que esse processo se deu com a irmão. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu estou mais assim trazendo o porquê que a gente precisa ir ler sobre mulherismo. Por que a gente precisa? A gente sabe que o feminismo não partiu da gente, certo? Então, é o suficiente para a gente ir ver como é que, na verdade, qual a alternativa de seguir nesse processo aqui. Essa é uma convocação que eu faço para as irmãs, para os irmãos, de certa forma, para geral que estaria nos acompanhando aqui. É apelar a buscar a sua história, porque é uma lacuna muito grande. Existe aqui um comentário, né, de Pablo. Ele comentou o seguinte, ele fala da seguinte forma: o bagulho é a comunidade. Não existe solidão de gênero, mas sim de raça. Se for falar de gênero, é só dar um rolê na rua e ver quem são os maiores moradores de rua. A Cláudia Miranda chegou, a irmã Ana Jara faz outra pergunta. O mulherismo é uma ideologia acadêmica. Como ela pode alcançar as mulheres que estão na periferia sem acesso à academia? Como o mulherismo pode alcançar as mulheres que estão na periferia sem acesso à academia? Quem responde, por favor? Eu posso tentar, sendo breve, e a irmã Nini pode terminar também depois. A irmã Ana Jara que perguntou, né? Eu vou responder. Se o feminismo chegou, por que o mulherismo não pode chegar? E o mulherismo, a Clenora Hudson vai dizer de novo, ela vai nomenclaturar a vivência, as práticas das mulheres africanas. Ou seja, aquele cotidiano, em Guiné-Bissau, a gente tem manjuandade. Não sei se vocês vão conseguir pesquisar, mas eu vou tentar digitar no chat. Manjuandade, que é o processo dessas mulheres da comunidade se reunirem e pensar como solucionar esses problemas dentro da comunidade. Essa N práticas que acontecem em várias partes das Áfricas. Então, isso eu vejo aqui na diáspora. Então, posso dizer para a irmã que perguntou que não é prática acadêmica. É a vivência da mulher africana. Onde quer que ela seja, é isso que ela reproduz. O fato de ter nomenclatura mulherismo africana não significa que é algo teoria inventada academicamente. Não. É a nomenclatura das nossas vivências. Eu chego aqui na diáspora, eu me impacto e com todas as irmãs, tanto aqui de Panamá, de Honduras, as garífunas, são mulheristas. Então, eu converso com as irmãs, aqui no Brasil também, de novo, são mulheristas. Então, são as práticas que as nossas mães já vêm fazendo. Não é algo inventado, só essa nomenclatura, porque o nosso povo não tem esse hábito de nomenclaturar. Então, isso é para nos só, me lembrar o que eu sou. Todo mundo aqui, eu vi a irmã Nina falando hoje, minha avó fazia isso. Coisa que eu faço às vezes com minhas amigas, eu falo, minha avó fazia isso, minha tia fazia isso. Mas é porque existe aqui, está aqui. Agora, a urbanização, esse centro, esse falso desenvolvimento acomoda a pessoa preta aqui e a pessoa prefere tudo mais fácil. Ou vai pegar mais fácil, que é o feminismo, que é mais fácil me botar para brigar com o meu ex, que não estava maduro o suficiente para dançar com gente. A nossa vida não se resume no namorinho que deu errado. Vamos focar e nos centrar, resolver nossos problemas, que é além. É além. Quanto mais a gente briga entre nós, mais distante fica o caminho. Acho que esse foi uma
Eu queria falar uma coisa sobre... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me Estamos. vendo também? Porque o vídeo saiu aqui, está dizendo estamos tendo problema para reproduzir este vídeo. Enfim, no Facebook eu não estou vendo mais. Irmã Lilian foi assim, maravilhosa, né? Ao falar isso, porque assim, não é que a irmã Najara esteja totalmente errada de dizer que é uma ideologia acadêmica, né? Talvez, como a gente está preso a esse modus operandi, né, de defender o que a gente pensa a partir de uma caixinha, né, que é a academia, que foi uma invenção africana, tá? Por favor, criar espaço para se enclausurar, para estudar e para ler, para fazer imersão, é a inversão africana. A primeira universidade do mundo foi Timbuktu, certo? Então, assim, só que hoje, os modus operandi, né, da academia, da universidade, está sendo dominado pela visão brancocêntrica, né? Então, assim, não é um problema a gente ter um lugar onde a gente vai pensar, né, como a sociedade está agindo, como a sociedade está pensando, e a gente vai escrever sobre aquilo, e a gente vai idealizar algo a partir daquilo, e a gente vai trazer para as pessoas. Isso não é um problema, isso é nosso. Porque a gente é um povo que pensa e sente. A gente é um povo inteligente que produz conhecimento desde sempre. Então, não é um problema, certo? A questão primeiro, eu não vou ficar aqui falando de feminismo, até porque eu nem sei se as pessoas que estão aqui questionando são de fato feministas, entendem de fato o que é o feminismo, estudam de fato o feminismo e estão fazendo algo dentro das suas comunidades enquanto feministas. Já começa aí, certo? Primeiro. Segundo, eu não vejo o feminismo entrar nas comunidades para atender essas mulheres pretas, sinceramente. Politicamente, as mulheres pretas continuam sendo as maiores vítimas de violência obstétrica. Cadê o feminismo aí para defender? Certo? As mulheres, agora com o tal do feminicídio, tudo é feminicídio. Toda morte de mulher é feminicídio. Eu queria, sinceramente, não sei, né? Se alguma feminista de fato estiver aqui, feminista negra, porque eu não dialogo com mulher branca, tá? Não dialogo, não discuto mesmo, não me interessa, eu não quero saber. Mas se tiver alguma feminista negra aqui, né, que possa me dar estatisticamente, né, ali, documentado, pesquisado, estatisticamente ali, que as mulheres negras estão morrendo mais pela mão dos homens negros, se tiver estatística, se vocês estiverem tudo entrando aí na favela do Brasil todo para saber quem está matando as mulheres negras, que são os homens negros que estão matando, né, nas favelas ou fora das favelas, me mostra, por favor. Se esse feminicídio, quando bota lá, foi feminicídio, se está documentado realmente, né, que foi de fato feminicídio, que essa mulher morreu de fato pelo seu companheiro, que seu companheiro é negro, se tem esse recorte todo aí, por favor, gente, eu quero saber, certo? Para vocês dizerem a mim que os homens negros matam mais que os homens brancos, né? E se fala isso de forma muito irresponsável, porque você está acabando reforçando o racismo, porque você está dizendo que o homem negro, em potencial, é mais violento que o branco, então não estou entendendo. Né? Então, a teoria de Diop do berço violento e agressivo de onde veio o racismo, então é mentira, então o Diop está todo errado, né? Então, assim, é muita coisa que a gente só joga porque a gente ouve assim. A gente não para, de fato, entender o que está se defendendo e o que é que de fato está acontecendo. Então, assim, quem está entrando nas comunidades? E aí eu concordo. A gente não é para ficar dentro da universidade pensando o problema e não ir nas comunidades, né? Mas aí eu retorno a pergunta para você, né? Quando o Clenore Nadoldo, por exemplo, ela traz um estudo de 27 mulheres. Né? Pega o estudo de Nadoldo, ela traz um estudo de 27 mulheres. E tanto a Nadoldo quanto a Clenora quer provar para a gente o que ninguém disse, nós já somos mulheristas. Porque se a gente pensa a partir de uma perspectiva de comunidade, de coletividade, de proteção dos seus, tem algum áudio aí aberto com cachorro.
Cachorro latindo. Onde é que tá o cachorro latindo? É você, né, professor Victor? E aí ela vai trazer, elas vão pensar justamente isso, Mona. É, é, gente, professor Walter, Oi, tô aqui. o seu áudio é o cachorro tá latindo aí na casa do senhor, né? Não, Não? não. Porque tem cachorro, não. Você é na rua. É na Ah, rua. é na rua, então fecha o áudio do senhor aí, que a voz do cachorro tá vindo aqui. É mesmo, que cachorro é esse? Então, irmã Najara, como que, por exemplo, não é o mulherismo africano vai chegar na periferia, né? É como é que a gente vai fazer com que essas mulheres da comunidade descubram que elas são mulheristas, descubram que aquilo que elas vivem é de um berço civilizatório africano, entendeu? É para elas saberem que acolher o filho da vizinha é africano. É para elas saberem que se elas quando elas ascendem socialmente e elas se preocupam com o irmão, com o filho, que não ascende socialmente, elas se preocupam, elas fazem de tudo para levantar eles e vice-versa, isso é africano. Entendeu? Então, Então, a sua pergunta é pertinente, obviamente, porque parece que o mulherismo africana pretende ser o que é o feminismo, né? Que nasce de uma parada totalmente fora de uma realidade das pessoas que defendem, né? Falando especificamente do feminismo negro. Mas a gente está pensando, por exemplo, a Clenora e a Nadove, em olhar para a experiência de mulheres negras africanas, né? Partindo do matriarcado, partindo do matriarcado, partindo das suas avós, partindo das suas mães. Então, é de dentro da comunidade que a gente vai olhar. E, por exemplo, Ana Jara e outros comentários que tiveram aí, a gente vai descobrir com as nossas mães da periferia como resolver o problema da violência doméstica, por exemplo. Entendeu? Porque querem trazer um sistema, né, penal e tal, que não nos pertence, mas aí a gente não está em condição de substituir ainda esse problema penal, esse sistema penal, né, que é o único que a gente ainda tem para resolver determinados problemas, tá? Mas saiba que a sua avó, que a sua mãe, né, que a sua vizinha da periferia, né, ela vai ter uma solução. Então, é encontrar a solução entre nós. E aí não sou eu que vou dizer, não é Lilian que vai dizer, porque vocês fazem pergunta parecendo que a gente tem a resposta para fulano de tal que está cometendo violência doméstica. Isso é histórico. Né? Aí, por exemplo, você precisa estudar o nascimento do patriarcado, nascimento do machismo, sabe? E aí como é que nasce e como é que essa violência do machismo atravessa o corpo de um homem negro a ponto dele achar que ele pode agredir uma mulher negra fisicamente. Entendeu? E analisar isso. E não simplesmente tratar esse homem como se ele fosse agressor porque ele quer. Ele nasceu hoje, acordou um belo dia, quero sair batendo em todo mundo porque eu sou homem, eu vou bater nas mulheres, eu vou matar as mulheres. E pronto, acabou. Isso é consciente porque tá no sangue do homem preto matar as mulheres, bater nas mulheres e matar as mulheres. E parece que é simplesmente isso o nosso problema. Nosso problema não é esse. Nosso problema é racismo. E é o racismo que faz com que esses homens se percam de si e não saibam que eles são homens africanos e que ser homem africano é entender que eles vêm de um berço civilizatório matriarcal, onde as mulheres são centro, as mulheres devem ser respeitadas. Entenderam? Então, isso a gente tem que descobrir junto. O que a gente quer dizer é que existe outra perspectiva, que é nossa. E aí é para todo mundo pegar o livro de Nadove, o livro de Clenora, sentar e estudar se quer uma outra perspectiva. Mas se quer continuar com o feminismo, beijo e bênção. Se quer estudar o mulherismo, vem para o grupo do mulherismo que a gente está estudando. A gente está se encontrando e a gente está estudando e a gente está pensando junto com homens
como resolver os problemas. Agora, a gente não vai criar cartilha e dizer assim, ó, minha irmã, tome aqui, ó, é assim que você vai resolver seu problema com seu marido. Não é isso. Não é isso aqui, gente, que está se falando, não. A gente quer voltar para casa. Antes de tudo, a gente quer ter o direito de voltar para casa. E toda vez que a gente fala em voltar para casa, vem, mais isso, mais aquilo outro, como se é fácil aceitar uma ideologia branca que mata os seus, que te violenta, como se ela estivesse te beneficiando em alguma coisa, porque eu não estou vendo qual é o benefício do feminismo negro até hoje. Vocês listem aqui para mim, por favor, tá? De impacto político e social de várias mulheres negras, não é de 1, 2, 3 ou 4 ou 5, não. Tá bom? Então, é isso que eu quero saber. Eu não quero saber de sucesso individual, entendeu? Da Estrelinha Ribeiro, que tá lá botando flor para branca, casada com branco, botando flor para branca no caixão, dizendo que a branca tem orixá. Não é isso. Não é isso. Se o feminismo negro serve para acender 3, 4, 5 mulheres e ficar com o discursinho de que uma sobe, puxa todas, mas não puxa ninguém, não é isso. Não venha me dizer. Então, esse não é o benefício. A gente quer menos violência, menos morte para corpos pretos, homens, mulheres, crianças, porque as crianças pretas morrem mais, os homossexuais pretos morrem mais, as lésbicas pretas morrem mais, os idosos e idosas pretos e pretas morrem mais. Então, corpo preto pode ter qualquer órgão sexual que seja, é corpo preto, está morrendo mais. Nossa bandeira é racial. Só para... Muito bem, muito bem. A Dandara... Não, eu queria só trazer um trechinho. Não. Eu calmo. Quem fala eu? Posso falar? Né, complementando a Nini, no sentido da violência, né, sempre foi passado, e o feminismo confirmava isso, como que a violência fosse algo inerente ao homem, que é algo que vem dele, que ele nasceu assim, e o feminismo só confirma isso. Sim, você é assim, não tem jeito. Ou a gente convive com você assim, ou a gente coloca você numa prisão. E nunca tem uma teoria que faça com que a gente, vamos dizer assim, que o homem reflita, de que o homem se conheça, de que e nós também possamos dialogar com eles, conversar, educar crianças, no caso eu sou professora, as mães educar os seus filhos, para que ele cresça num rumo diferente, aquela coisa assim, esse não é você, isso não é da sua origem. Então, no caso, quando ele conhece isso, as mulheres também conhecem isso, é como que fica assim, desculpa, por que você, assim, a minha natureza... Não, não é a sua natureza. Você está reproduzindo alguém. Você não é desse jeito. É uma solução, uma forma de encontrar que você não é assim, você não nasceu assim. Formar um homem, no caso de um menino, um adolescente, já para quando começar a ter suas primeiras experiências, seja com homem, com mulheres, enfim, que forme a cabeça dele, ele sabendo que isso não pertence à natureza masculina, que ele aprendeu a ser assim, que ele convive vendo assim, o marido da vizinha, na televisão, e aí vem o feminismo e fala, eles são assim, e aquele que não se enquadrar, a gente tranca numa prisão e nunca explica, nunca ensina para eles aquilo, vamos dizer assim, a sua origem, a sua realidade. De repente, isso pode ser a natureza de um homem de uma outra etnia, não a sua de um homem preto, não a sua, um homem africano. É isso. Aqui nós temos muitas colocações, muitas mesmo, né? Tomara que o tempo dê para que vocês possam responder todas, que muitos questionamentos. A Dandara faz uma comunicação. Ana Jara Tavares não precisa ser feminista para combater o racismo dentro da comunidade. As feministas não são donas dessa pauta. Ninguém ignora o machismo. O machismo é mais uma doença branca que precisamos extirpar, passando a África como base, que deu boa noite, esse dia deu boa noite. A Cintia Sá. E como combater a violência dos homens pretos e das mulheres pretas? O número de mulheres pretas que sofrem violência doméstica é enorme. Como lidar com isso? A Nini já respondeu. A Cintia Sá continua. Temos questões graves no continente africano em relação à violência às mulheres em vários países, como é o caso da infibulação.
Isto é um fato. Como o mulherismo enfrenta essa questão? Irmã Lília, você pode responder sobre a infibulação que ela está perguntando, a irmã Cíntia? Ai, meu Deus. Será que ela é africana? Será que ela é do continente? Eu gosto de perguntar primeiro isso, né? Porque quando vem assim com formações afirmativas assim do continente, né? Sei lá. Não, a irmã Cíntia é uma irmã que está estudando mulherismo agora, ela é do CNC, e está com essas dúvidas, né? O CNC, as meninas do CNC, as irmãs, estão com muitas dúvidas, então elas vão fazer as diversas perguntas possíveis, né? Ela é uma professora que está querendo se formar. Eu vou só trazer uma coisa aqui para escurecer e depois eu respondo essa pergunta dela, certo? No texto da Clenora Hudson, que é o outro lado da moeda, ela relata um processo bem pouquinho assim sobre o mulherismo. Ela traz que no meados do século XIX, gente, a gente não nem sequer, enfim, não vou falar. Mas ela traz o processo no meados do século XIX, quando as mulheres brancas liberais estavam ir à busca do direito do voto, direito ao voto, e levantando a bandeira dos oprimidos na época, quando se deu direito ao homem preto, eu vou ler o trecho que essas mulheres reivindicaram. Eu acho muito importante trazer esse trecho para a preta ouvir. Porque se estava se lutando na época para os oprimidos, se o homem preto era um dos oprimidos, não se podia festejar. Isso, olha só o que disseram. Há apenas uma maneira de evitar o perigo: cortar o voto das favelas e dar-lhe às mulheres brancas. Ou seja, dali que parte essa luta dela se equiparar ao seu homem branco. É o sistema deles. Então, os homens brancos devem perceber a utilidade do sufrágio para a mulher como um contrapeso a voto estrangeira e como um meio de preservar legalmente a supremacia branca no sul do país. Então, a questão que está em jogo é a raça, que Nermani diz. Se a gente não priorizar nós, na nossa reconstrução, não vamos sair desse buraco. Pronto. Era isso que eu queria falar sobre quem quer levantar a bandeira do feminismo. E sobre, acho que ela falou excisão, né? Excisão feminina. Então, quando você vai reivindicar a violência que a mulher no continente passa e você levanta a bandeira da excisão feminina, eu vou dizer para você que isso não é a prática africana, e sim a prática dos islamizados. Então, as etnias, os povos que foram islamizados, que vão estar experienciando isso. Isso é religião, isso não é africano, isso é anti-africano. Então, é bom a gente discutir isso. É bom a gente discutir isso. Quais etnias, quais povos foram islamizados, quais povos foram cristianizados, quais consequências esses povos vão estar arcando nas suas restaurações ancestrais, porque o cristianismo que saiu no continente não foi o que voltou de forma hegemônica, o islamismo voltou de forma hegemônica, então essa mulher africana, tanto aqui na diáspora, no continente, vai estar experienciando essa destituição em 3 lugares: na igreja, na escola e dentro de casa. Na igreja vai estar experienciando de forma hegemônica, a não ser que se restaure o verdadeiro cristianismo que surgiu no continente africano. E tem livros e tem escritos relatando isso. É possível, eu não sei. Porque eu não vou estar cultuando de forma hegemônica que está, porque oprimindo, tirada de identidade do povo africano. Retirada da mulher, na verdade, destitui a mulher. Então, são o povo islamizado que vai estar passando por esse processo da excisão feminina. Esse é o passo. Não é cultura africana, é cultura religiosa do islamismo, é cultura da religião islâmica. Então, é bom explicar isso. É interessante que você falou aqui.
Tem uma coisa aqui que a irmã Cíntia acabou colocando, né? Eu queria até responder. Ela disse que ela convive com africanos que estabelecem relações bem complicadas com as irmãs pretas. Nós temos que entender que o Islã ele quase divide a África. Então, nós temos que compreender isso, que muitos homens africanos que estão no Brasil são homens islamizados. Eles não são, o pensamento deles não são pensamentos africanos. E a irmã Lília falou uma coisa interessante, que o CNNC, irmã Lília, foi a primeira organização no Brasil, em 2005, a falar que houve um cristianismo africano, e a gente continua falando isso, a única organização que anda falando isso todos os dias, que houve um cristianismo africano, que ele sai da África, ele é roubado da África pelos romanos, ele vai retornar com uma visão totalmente diferente. Essa é uma coisa que nós temos falado todos os dias aqui, que esse cristianismo que veio para o Brasil, que vai para Roma, reforma Estados Unidos e Brasil, não é o cristianismo original. Isso nós temos que entender tranquilamente. E sobre esses homens africanos que têm relações aqui no Brasil, relações que a irmã Cíntia está falando, eles são homens islamizados. A África, o Islã, ele vai ser também transformado. É necessário que nós tenhamos um estudo de África muito aprofundado. Eu sempre digo isso. A irmã pode até me corrigir, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho de África, a África tem mais de 2.000 grupos, 2.000 civilizações, que se chamam grupos étnicos, né? Como eles querem chamar. Né? Não, tem 2.000 línguas e mais de 3.000 grupos diferentes. Então, o que nós falamos de África é muito pouco. A África é quase 4 vezes maior do que o Brasil. Então, quando a gente vê um africano e fala que assim, isso aí é África, isso é muito perigoso, né? Aqui, viu? Não é que eu tomei, não, mas que eu queria que a Nini pegasse, porque tem muitas perguntas, e o nosso tempo já são 21 horas e 20 minutos, já tem 1 hora e 20 minutos de live, né? E as perguntas, elas não vão ser todas respondidas hoje, né? Eu quero avisar as irmãs e os irmãos que estão assistindo, eu estou conversando com a irmã Lília, que nós vamos fazer o segundo seminário do CNNC, que houve o primeiro, né? Nini participou, Michele também. E nesse segundo seminário, eu estou convidando a irmã Lília para participar, para que a gente possa continuar com um tempo bem maior, né? Um tempo bem maior, essa discussão de mulherismo, matriarcado, né? Que é muita coisa que a gente precisa discutir, precisa aprender. Então, estou passando aqui a palavra para as irmãs, né? Mas avisando que nós temos aqui, eu estou aqui acompanhando muitas perguntas, eu não sei quantas irmãs vão fazer para responder, não. Eu vou ficar caladinho, viu, Nini? Você toma aí, veja como é que você vai fazer esse meio de campo todo aí. Vou fechar meu microfone. Não, na verdade, professor Walter, tem muitos comentários, né? Algumas irmãs também estão contribuindo. A Thaís, a Dandara, não tem muitas perguntas, na verdade, não. Eu tô acompanhando aqui, né? Quando a irmã fala essa questão ela escreve infibulação, né? Ela escreveu, porque eu já desci, ela escreveu outro nome, né? Pior é como as pessoas brancas, é como a mídia branca noticia, né? E transmite para a gente como mutilação genital, né? E aí pega a prática de uma mulher do continente, né? Que foge do seu país, vem para cá, fica famosa e tal e tal. E aí esse tema acaba virando um boom na diáspora, né? Porque aí passa a se acreditar que na África se mutilam as mulheres, na África se corta o clitóris das mulheres, né? Na África as mulheres não podem sentir prazer. E a gente tem, por exemplo, Ruanda, que que traz o oposto disso, porque nós temos, por exemplo, uma prática de masturbação feminina, né? De Ruanda, que eu não sei se vocês já conhecem, né? Que prova para a gente, né? Por exemplo, que nesse país de Ruanda não existe isso.
sabe? Então, assim, a gente precisa entender com quem a gente está conversando, quem é que está noticiando isso, que é uma prática milenar, como a irmã Cíntia afirmou aí, que a infibulação é uma prática milenar que não foram os europeus que colocou. Então, a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente vai estudar sobre o continente africano, mesmo que a gente pergunte a um africano, não é qualquer africano. Eu estou aqui, por exemplo, com a irmã Lilian, quando eu ouvi a live da irmã Lilian, né, falando sobre mulheres e pan-africanismo, eu vi quem era a irmã Lilian. Por quê? Porque se a gente for pensar que, como a irmã Najara colocou aqui, que também é um equívoco, né? Ah, mas os africanos conhecem a sua história, a sua etnia, tudo seu, e ainda assim eles são machistas. Duas coisas. Primeiro, que quem disse a você que todos os africanos vão conhecer todas as histórias? Será que todos os africanos no continente africano conhecem Diop? Conhecem a teoria dos berços civilizatórios? Será? Né? Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, ser atravessado pelo machismo não é uma escolha. Ele é atravessado pelo machismo. Então, parece que também o homem acordou, quero ser machista, massa, beleza, hoje eu sou uma pessoa consciente, né? Parece que ele nasceu, passou a infância dele toda não tendo influência nenhuma, e aí quando ele virou homem, ele decidiu ser machista, e ser agressor de mulher, e ser, né, abusador, enfim, todas essas coisas aí. Então, a gente precisa entender que o continente africano foi atravessado pelo patriarcado, foi atravessado pelo machismo, foi atravessado pelo islamismo, foi atravessado por esse cristianismo embranquecido. O continente africano foi atravessado por isso. Então, a gente precisa ter cuidado. Quem são esses africanos que estão falando para a gente? Né? Que linha de pensamento eles têm? A Aninha Urace, que é uma mulherista incrível, uma panafricanista incrível, uma mulher afrocentrada incrível, a mulher mais coerente que eu conheci até hoje na minha vida é a Aninha Urace. Né? Até hoje eu tenho anos, bem uns 6 ou 7 anos acompanhando a Aninha Urace. Eu não vejo essa mulher se perder em nenhum ponto, sabe? Nem por fama, nem por rede social, nem por nada. Mulher centrada. Então, ela vai dizer, por exemplo, a gente que nem todo preto, nem todo preto que está na luta pela reconstrução do preto é afrocentrado. Nem todo preto que vai vir defender as questões do negro na diáspora é afrocentrado. Então, nem todo africano, por exemplo, né, vai entender essa questão. E aí, a história do continente africano vai provar para a gente também, quando a gente for estudar, por exemplo, as lutas pelas independências, por exemplo, dos países, com a tomada de poder de muitos poderosos africanos que impuseram sofrimento a muitos países africanos. Aí você vai dizer que, não, mas é uma escolha dele e tal. Isso tem a ver com os atravessamentos que ele viveu, mas também tem a ver com esse sistema patriarcal, brancocêntrico, eurocêntrico, que consegue invadir a mente de qualquer ser humano, entende? Porque é uma coisa que você faz durante gerações e gerações e gerações e gerações. Não foi ontem que esses povos do berço nórdico chegaram e vêm adoecendo, né? E contaminando a mente das pessoas pretas em todo o mundo, certo? Por exemplo, eu tenho um amigo africano de Guiné-Bissau que já disse a mim que todos os homens africanos passam pela incisão, pela circuncisão, que é o que a Europa chama de mutilação genital, e não se fala que os homens passam pela circuncisão. Ele disse isso a mim, eu não saio falando isso por aí como se fosse uma verdade, que eu sei. Ele disse para mim, eu guardei. Eu estou aqui esperando conversar com vários irmãos e várias irmãs que se entendam como Lilian entende, que entende o conceito de Lilian, por exemplo, e que aí pode me provar que todos os homens no continente africano passam pela circuncisão. Por que a Europa não fala isso? Por que não vai procurar saber como é a circuncisão masculina? Por que ninguém sabe que tem circuncisão masculina no continente africano? Por que ninguém se preocupa se o homem está sendo mutilado, se o homem não está sendo mutilado? Aí, na experiência de uma mulher, quer demonizar o continente africano e dizer que a mutilação,
o corte genital, da genitália, dos grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, arregaça com a mulher. E aí, pronto, a gente já sai reproduzindo isso. Então, o cuidado a gente tem que ter, gente, né? Nós precisamos ter o máximo de cuidado quando se fala da nossa terra. Nossa terra é sagrada e deve ser sagrada para nós. Então, quando a gente ouvir qualquer coisa, ler qualquer coisa, vamos guardar, sabe? Para pesquisar melhor, para ouvir melhor, até o ponto da gente pegar um avião e ir lá e botar o pé lá e ver, sabe? E deixar de querer ir para a Europa, tirar foto nos monumentos deles lá. Então, a resposta o comentário de Ana Jara, eu já respondi, né? Que não é todo africano que vai se conhecer, que vai conhecer a sua história, que vai entender, por exemplo, esse conceito também do pan-africanismo nacionalista, que vai entender esse conceito da afrocentricidade. Não é todos, entendeu? Não é todo mundo, certo? Até porque, por exemplo, a irmã Línia me entende como uma mulher africana, entende o professor Walter como um homem africano, entende a Michelle como uma mulher africana, mas não são todos que nasceram no continente que vai me considerar uma mulher africana. Vai dizer a mim que eu sou brasileira, que eu sou mestiça, que todo brasileiro é misturado com branco. Vão ter muitos africanos que vão dizer isso. Aí eu, por causa de 1 ou 2 africanos, eu vou deixar de me sentir africana porque o africano fulano de tal disse que eu não sou africana. Eu vou ficar do lado de Lila, que diz que eu sou africana mesmo, eu sou africana mesmo e acabado. Vocês entendem? Então a gente precisa entender, gente, que a gente não pode pegar um ponto que conta a história de um povo, que é a essência de um povo, por causa de 1, 2 ou 3, nem por causa da mídia branca europeia. Porque a mídia branca europeia, por exemplo, nunca vai dizer que nós somos donos de tudo e criamos tudo e inventamos tudo. Nunca eles vão dizer isso. Eles vão sempre querer demonizar o continente africano. E o que o feminismo vem fazer, eu estava lendo a Aninha agora, a Aninha disse que para ela não existe feminismo negro. E eu penso que ela está certíssima. É a mesma coisa de dizer que existe capitalismo negro, marxismo negro, comunismo negro. Você botou negro, você precisa pintar de negro, não é africano. Não é africano. Então, não nos serve. Se a gente se entende quanto africanos e africanas, se nós seguimos a perspectiva afrocêntrica, então não nos serve. E a nossa conversa aqui é sobre isso. Entendem? Então, acho que eu penso que é isso aí. Me contempla demais, irmã Nini, me contempla demais. Eu queria falar só assim, tipo, sobre circuncisão, que é o masculino, né? Não se faz em Cabo Verde. O único país que eu sei que não faz é Cabo Verde. O resto faz. Só que é um processo de iniciação. As pessoas têm que saber que é um processo que culmina com circuncisão, mas é a iniciação do homem, que parte da iniciação do homem e que culmina com a circuncisão. Isso eu não vou falar porque nem os meninos são permitidos para falar quando saem desse processo. Então, a gente tem que saber o que a gente leva para a mesa, para a pauta ou para o bar, e tem que saber o que a gente deixa dentro de casa, dentro dos aprendizados. A gente não cala a boca, então por isso que tudo... Muito bem, muito bem. A gente fala tudo, e por isso que tudo que é nosso está no YouTube sendo apresentado para o branco. Então a gente tem que saber calar, quando é hora de falar, a gente fala. E engraçado que as mulheres brancas alegam que a gente sofre pela excisão. Não traz o histórico do islamismo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai lá fazer estética vaginal. Eu não entendo essas hipocrisias. Porque essa estética vaginal é a mesma coisa. É aquela redução do lábio, redução de clítoris. É redução de tudo. Mas ela quer que o negócio fique bonito aí. Para quem? Para quem? Voltando do que a irmã da prática de masturbação, se não me engano, o sul de Moçambique, desde pequenininho, tem um estímulo de puxar clitóris, né? Aí puxa, porque, tipo, para estimular o crescimento. Então, se você falar que a mulher africana, você universalizar a África, né? Não, é um baita erro, é uma baita erro. Então, só no território que é chamado hoje de Guiné-Bissau, pelo último censo, foram contabilizados 42 povos.
Hoje temos 36, 33, porque uns desapareceram por causa da junção até dentro das capitais. Mas se você imaginar um território de 36.125 quilômetros quadrados, com 1.800.000 de população, e dentro desse pequenininho, a pouca quantidade populacional, ter 33 povos diferentes, você não vai nunca conseguir universalizar o continente africano. Só partindo desse território pequeno, que tem mais de 30 povos, você já vai cometer um erro se globalizar. Eu vou falar da minha perspectiva como mulher mancanha. É disso que eu fui ensinada. É disso que eu sei que eu tenho que passar para frente. Agora, temos umas práticas similares. Temos. Não é a maioria. Temos nossas práticas que culminam com a etnia Pepé, com a etnia Pijagós, por aí vai, do África como todo, que é o princípio que eu fiz no início aqui, que eu não posso falar primeiro que vocês. Isso é a África toda. E isso está aqui na diáspora também. Porque teve o povo africano aqui. O povo africano está aqui e isso continua. Isso é uma das práticas comuns que a gente partilha. Então, quando fala dessa prática que Nini disse, que aqui prepassa, mostra que a mulher preta, a mulher africana sofrendo, sofreu a excisão. Eu não assisto nenhum filme, seja lá feito por preto dos Estados Unidos, seja feito por quem que está repercutindo a imagem negativa do continente africano. Eu não assisto. Porque que imagem da África que aqui é aceitável? Tem que continuar perdurando a imagem do sofredor, da violência, e não sei o que, arma, guerra, é isso que é aceitável. Quando é contrário, fala, estão ostentando, não quero, então, tem muita ostentação. Então tem que ser sempre aquela imagem negativa que a pessoa quer assistir do continente africano. E me dói quando é feito por um irmão que sai para ir lá gravar para mostrar isso. A gente tem que se policiar perante isso. E a gente também que vai olhar, assistir que filmes ou que mídias a gente vai estar olhando que está falando sobre nós. É muito perigoso. E essa imagem que fica repercutindo, e não tem como um preto que nasce fora de casa querer ser daquele lugar. Porque desde cedo foi ensinado que aquele lugar é aquilo, e tudo negativo. Então, quando se fala o colonialismo que bateu aqui, bateu lá, eu vou falar como uma pessoa que está num país que tem apenas 47 anos de independência, entre aspas, porque o neocolonialismo está ali, ó. Então, o Brasil tem quanto? 197, acho que é, né? Vai fazer 198 anos de independência. Estados Unidos tem 250 e pouco anos de independência. Essa independência que eu estou falando, o ano que saiu esse o professor fisicamente. Então, a gente tem que contextualizar isso. Temos que contextualizar isso. Então, esse a maioria dos países africanos ainda vão fazer o meio século da expulsão física. Então, é muito recente. É muito recente porque o meu avô, pai do meu pai, foi encarcerado por brancos. Aí ele voltou, assim que foi solto, morreu, por causa da tortura. Meu pai nasceu durante a Guerra da Libertação, durante o colonialismo. Meu pai tem 62. Então, como é que está a cabeça dessa pessoa que passou quantos anos do despir de si? Porque olha lá que o território Guiné-Bissau é um dos povos que mais resistiu, por isso que lá se vive ainda muita ancestralidade. Embora nas capitais de forma híbrida. Porque se não tivesse essa resistência, não teríamos hoje mais de 30 povos ainda ali dentro, falando suas línguas, repercutindo a sua tradição, repassando para frente. Então, o colonialismo bateu, e bateu muito forte. Muito forte. E as igrejas estão sendo pivôs nessa construção. Então, quando não se constrói na base pró-África, que não basta nascer no continente terra chamada África, se você não cultuar isso dentro de si. A África nasce na pessoa que permitir, seja lá onde essa pessoa estiver. Não é nascer no continente que te torna mais africana que você. Não é isto.
Eu vejo pelo contrário. Essa busca incansável dos africanos que nasceram longe de casa, os africanos que estivessem dentro de casa, conseguissem ter esse percurso, a gente estava. Mas não acontece porque a gente não está sob o mesmo teto que ele. Não estamos vendo isso. Nós que nascemos agora. Meu pai viu. Meu avô viu, se posicionou e teve prisionado. Mas nós, não. Nós estamos com o quê? Estamos com mídia totalmente branca. Estamos com o quê? Estamos com a escola, estamos com a igreja, estamos com tudo sendo doutrinado dentro do seu território. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. E é um trabalho muito grande. Não tem como diáspora lutar sem pegar o continente. Não tem como o continente lutar sem pegar a diáspora. Por isso que eu estou aqui. Que essa união que eu almejo tanto, a diáspora e o continente de mãos dadas, para se livrar de uma vez por todas. Esse é o panafricanismo. Que é a união do povo preto. A gente ter a nossa autonomia e nos quebrarmos desse território. Eu não vou levantar a bandeira de Guiné-Bissau, por isso que eu falo atual, Guiné-Bissau, África Oeste. Porque eu vou levantar essa nação para quê? Quem colocou essa por cima de mim? Quem colocou essa nação brasileira por cima de ti? Quem? Então, esse processo é muito difícil. A gente precisa de um fechar o olho, arrancar tudo e a gente está aqui ainda. Com certeza, a gente está aqui. Quando decidimos acessar essa ancestralidade, essa espiritualidade, essa africanidade, ela renasce. Porque que nem... É que nem o nosso cabelo, né? Todo processo que você faz no nosso cabelo, ele vem e brota ali. Firme e forte. Então, acho que é isso. É interessante, né? Tudo isso, né? Eu estou me recordando que o CNNC, quando ele iniciou, nós... Estou com o som aberto aí, não, né? Nós mudamos os nomes para nomes africanos, né? E eu vou reassumir meu nome. Já estava conversando aqui com a organização, vou mudar meu nome. Meu nome vai voltar, ninguém deve conhecer. O nome que eu escolhi foi o nome Kefig Foloquê, né? Nós éramos aqui o CNC Bahia, a família Foloquê, né? Eu vou começar a retornar meu nome, que eu digo para meus filhos, esse nome que nós usamos são nomes amaldiçoados, porque são nomes que foram dados pelo colonizador, certo? É importante que a gente comece esse retorno da África, né? E essas coisas que a gente trabalha dentro da igreja é muito difícil, porque o cristianismo que nós trabalhamos é um cristianismo que veio da Europa. A primeira coisa que o cristianismo faz no Brasil é descentralizar alguém que já estava descentralizado. Então, ele piora a concepção que a pessoa tem de si mesmo, né? A concepção que a pessoa tem de ser humano, né? Ele aumenta a desumanização. O CNNC tem tentado fazer esse trabalho com as pessoas para que nós possamos conhecer essa centralidade africana, para que nós possamos conhecer que da África surgiu os primeiros seres humanos. Inclusive, antes de terminar, eu escrevi até um livro infantil chamado Jardim do Éden Africano. Vou mostrar a capa daqui a pouco para vocês. E nós estamos nesse trabalho de conversar, de trazer. Eu estou aqui radiante. Inclusive, tem um comentário de uma rádio dos negros, né, que está parabenizando a irmã Lília, está dizendo que está transmitindo. Já viu no início aí? Já leu? Está transmitindo, né, essa coisa maravilhosa da irmã Lília, né? E eu estou avisando, já vou convidar a irmã Lília de novo para o nosso seminário em agosto, né? Para que a gente, né? Bom, Michele, para a gente continuar essa discussão de mulherismo africano, matriarcado, que o nosso povo precisa ouvir dos africanos. A gente tem que parar de ler essa mídia branca, porque as pessoas estão lendo África escrito, né, por brancos, ou então escrito por pretos com visões eurocêntricas. É necessário afrocentricidade para mudar tudo isso. Então, eu estou lendo muitas coisas aí
que são concepções brancas, as pessoas estão comentando coisas de branco, porque a África é assim, porque a África é acolá, porque a África acontece isso, aí ficam vendo YouTube, ficam vendo Rede Globo, aí ficam criando conceituações totalmente diferentes da realidade. Isso eu já sou historiador há muitos anos, né? E a gente tem essa questão. São livros totalmente ruins, livros péssimos, são conversas em casas piores, são conversas nas igrejas que destroem. Então, nós vivemos num mundo de desinformação sobre África, e quando se desinforma sobre África, a gente é uma desinformação sobre a gente mesmo. Tem pastores aqui me vendo, né? Tem pastoras, tem teólogos. Eu vou desafiar vocês de novo, que eu gosto de desafiar vocês. Eu quero que você que está me vendo aí me cite um personagem branco no Gênesis. Eu desafio você há 35 anos que você não vai encontrar um personagem branco no Gênesis e você ainda vai chegar na sua igreja para negar a afrocentricidade bíblica. Tá vendo, Lilian, que eu te falei que ele é retado? Entendeu certo? Entendeu certo? Tá vendo, Lilian? Então, eu estou aqui passando a palavra aqui de novo para as irmãs, que eu estou aqui simplesmente, irmã Lilian, né? Sendo mais velho, mas você com tanta sabedoria, né? Que você aprendeu dos seus ancestrais, e está passando para a gente uma aula maravilhosa, que eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo, né? Mas eu vou passar, já são 21 horas e 44 minutos, nós temos 1 hora e 44 minutos de live, né? Então, nós temos que dar um tempo, evidente, né? Mas vamos continuar aí. O tempo está rolando. Para a irmã fazer a pergunta novamente, por favor. Irmã, não sei, falou Dora Almeida, não sei se é irmã, não sei porque não está a foto, não sei quem é, não sei que pessoa é. Enfim, pedi a Dora para fazer a pergunta dela de novo. Os textos da Nadove, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vocês procuram na internet, ó. Nadove Clenora Hudson, tá? Vocês acham fácil aí lá no Papai Google, ok? Pode baixar, acha textos, artigos, certo? E aí, para vocês lerem, tá? Quem é de São Paulo, me procure. Estou articulando o grupo, professor Walter. Miriam perguntou como faz para descobrir meu nome africano. Miriam, primeiro, né? Assim, as pessoas têm vários processos para a pessoa. Você adota, né? Assim, o nome. Aí a gente tem que entender, por exemplo, é bom a gente entender, né? O significado do nome para os povos africanos, como é que é esse processo. A Lilian pode falar um pouquinho do povo dela, da etnia dela. Eu falei aqui para alguma irmã que colocou aqui o termo tribo. Esse termo tribo é um termo eurocêntrico, brancocêntrico, de inferiorização para povos africanos e para povos originários dessa terra aqui, chamada Brasil hoje, tá? Então, a gente não usa esse termo tribo, certo? São povos, etnias, né? E eu gosto mais do termo povos, né? Povos mesmo. Então, a Lilian pode falar um pouquinho como é o processo de escolha do nome para o povo dela, para o povo Macanha, o povo dela, tá? Eu escolhi meu nome depois de um processo de 5 anos, pensando, refletindo, né? Intuindo na escolha de um novo nome, tá? Escolhi um nome que teve a ver com um processo de iniciação meu, na minha espiritualidade, no meu processo de fé, e diante de coisas que eu vivi, que eu passei, tá? Nini Kembanayó significa mulher forte, guerreira, mulher mulher forte, cheia de fé e alegria. Mulher forte, cheia de fé e alegria. O forte, cheia de fé, vem de um processo de mergulho espiritual, de muitos problemas que eu passei, que eu vivi. E alegria, Nayó, na verdade, temos alegria. E foi um nome que eu escolhi como um sobrenome, né? Porque eu sou uma pessoa muito alegre e eu quero que esse seja um sobrenome para os meus filhos, para o meu companheiro, porque é o que eu quero intuir
para a minha família, né? Eu quero ter uma família que possa ser alegre. Postaram aí a nossa página, nós temos uma página no Instagram, Mulherismo Africana, e temos um canal, quem puder, a irmã Clareana chegou aí agora, Thaisa também, pega lá o nosso link do nosso canal. A gente vai fazer coisas lá no nosso canal do Mulherismo Africana, também acompanha a gente está começando agora a fazer as coisas, tá certo? O livro dos nomes africanos é um livro novo, foi lançado ano passado, foi escrito pelo professor Molef Ketchachanti e traduzido pela Annie Uraci, tá? O pessoal da Afrocentricidade Internacional está vendendo o livro dos nomes africanos e eu escolhi os meus 3 nomes nesse livro, a partir desse livro, mas eu já tinha aqui, já tem 5 anos que eu venho acumulando listas de nomes africanos que eu vou pesquisando na internet. E a partir dos amigos africanos que eu vou tendo, eu anoto os nomes de todo mundo também, né? Nini, seu Kimba na minha língua materna é mentira. Qual a origem? Eu peguei, Maria, no livro dos nomes africanos. Kimba é da África Central. Esse livro, o livro dos nomes africanos, eu tenho ele aqui, gente, mas ele vai ser difícil de eu achar. Mas quando a irmã Lília estiver falando, por exemplo, eu posso ir lá procurar ele. O professor Malef Ketchachanti dividiu por regiões. Ele não colocou o país, não colocou o povo, tá? Eu ainda estou em pesquisa. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Eu já teve um irmão que falou para mim, um irmão de... Eu acho que ele é de Guiné-Bissau ou é Cabo Verde, acho que é Cabo Verde. Ele falou para mim que a prima dele se chama Kemba. Afrocentricidade Internacional, Clareana. Você fala com o pessoal da Afrocentricidade Internacional aqui. Deixei aí o link. O pessoal da Afrocentricidade Internacional aqui em Salvador tem o livro, tá? Então, irmã, ele divide por regiões. Então, ele divide por região África Ocidental, África Central, acho que é África Oriental também. Nini e Nayó são da África Ocidental. E Kimba é da África Central, tá? Eu ainda não sei de que povo é, de que região é, a origem e tal. Nayó me parece ser muito do tronco linguístico iorubá, né? Me parece muito ser porque tem Omidaió, tem a Baiomi, esse Nayó, o Aió tem muito a ver com alegria, né? Aió, alegre, felicidade, essas coisas assim, tá? Então, no livro, Nini significa mulher forte, trabalhadora, feito uma rocha, né? Kimba significa cheia de fé, e Nayó significa temos alegria, né? No plural. Então, no livro tem dizendo isso, que a Kimba é da África Central e cheia de fé, tá? Então, mas a gente pensa sempre num processo de iniciação. A Afrocentricidade Internacional, eu faço parte da Afrocentricidade Internacional, e a escolha do meu nome, eu vou passar por um ritual de mudança de nome, se tem um ritual que a gente vai, né, que se faz lá dentro, que a gente vai passar e tal. Então, é muito, muito nesse sentido. Não é uma escolha qualquer, escolhi e tal, mas assim, antes você escolher um nome que você goste, que te represente, que você realmente fique usando esse nome, que você realmente entenda que ele é seu, né? Do que você continuar com esse nome aí, ocidental, a vida toda, né? Pelo menos você vai ter o direito de nomear os seus filhos com os sobrenomes africanos e nomes africanos que você escolher, né? Enfim, eu sei que para alguns povos africanos o nome é escolhido a partir do nascimento, né? Depende de como se nasce, como a criança nasce, é que vai se dar o nome da criança. A Ani, no lançamento do livro aqui em Salvador, explicou isso também, né? Então, muitas vezes a mulher fica grávida e não fala, e não escolhe o nome, só vai escolher o nome depois. Tem todo um processo também de ritual, de apresentação da criança para a comunidade e tal. Então, eu sei que essas são práticas de valores civilizatórios africanos, né? Então, agora eu vou passar a falar para a Lília falar um pouquinho como é essa questão aí do
Oi, oi. Assim, falando do nome, partindo de um local que foi colônia portuguesa, porque por que que eu estou falando colônia portuguesa? Porque os portugueses foram os povos que obrigatoriamente mudaram o nome de onde estavam dominando. Então, por isso que você vai ver o nome de todos os lusófonos, os países africanos, PALOP, língua oficial portuguesa, o nome dessas pessoas vão estar igual nomes brasileiros e nome dos próprios portugueses. Então, o português mexeu profundamente na ferida, ou seja, foi o mais a fundo. A anglofonia, a francofonia, nem tanto. Eles continuam com seus nomes. Agora, os lusófonos já não. Eu tive que resgatar Kentucky porque eu fiz esse processo com meu pai. Meu pai, aí a gente foi, tipo, o avô dele foi o que atravessaram com o nome primeiro. Então, botaram Mendonça. Então, a gente teve que esse processo de tirar Mendonça para Kentucky. E, não sei se é feliz ou triste coincidência de Lilian ter na etnia Mancanha. Só que quando eu falo, eu falo, é de origem inglesa. Mas tem significado na minha língua. Lilian significa a pessoa que satisfaz. Tipo, traduzindo para português é mais ou menos isso. Porque de Mancanha para crioulo significa sabe boss. Sabe boss é tipo o que me satisfaz, ou, tipo, o que nos satisfaz. Então, é isso, essa primeira palavra aqui. Agora, a pessoa fala, de origem inglesa. Eu não vou estar brigando com quem já vai dizer que é origem inglesa. Só que eu sei que tem significado na minha língua. Então, por isso que eu falo que essa triste, não sei se é triste ou feliz coincidência, de estar sendo Lilian. E me serve muito bem, porque eu me sinto muito encaixada. Eu chego nos lugares e pronto, eu me encaixo e saio flutuando, construindo, entrelaçando as relações. Mas, de acordo com a minha etnia, é mais seguir a linhagem. Tipo, minha avó é Abab Lutare. Abab significa neta, neta do Lutare, que significa de onde ela veio. E eu sou Namum Lutare, que é bisneta de Lutare. Então, segue esse rito, que eu sei também que nem umas regiões no Togo, esse processo, a família continua com o nome todo. Então, só vai, você já sabe de onde vem essa pessoa. É da família tal, porque o nome é o que já perdura. Então, eu vou ser a bisneto do Luther, que significa Namum, o Luther, minha avó, Abá, o Luther. É mais ou menos isso. Mas o nome, no contexto das ex-colônias portuguesas, é um fator muito, muito, muito pesado. Muito pesado. E eu espero que aos poucos vamos tirando, porque ainda a gente sabe, né? Sabe, tem como descobrir, pegar a árvore genealógica fácil, porque ainda se vive, a gente fala geração, mas é Jorson, porque cada etnia tem as suas linhagens ali dentro. E essas linhagens têm um nome já, que seria o sobrenome. Eu acho que é isso, para não complicar muitas explicações, porque acaba ficando muitas coisas na cabeça. Não sei se tem perguntas, curiosidades, algo que a gente deixou passar. Não, uma coisa interessante aqui que a Maria de Oliveira falou, que ela é de Angola, né? Ela é uma africana do continente. Uhum. E aí ela falou, nunca poderia mudar meu nome. E o sobrenome é de casada. Meu original é Nashiwale Chicanha. Nashiwale Chicanha. Não sei por que ela falou isso, aí o nome dela tá como Maria de Oliveira Pires. Assim, eu mesmo pretendo mudar no cartório o meu nome. Eu já estou juntando É o tudo processo. que eu preciso para mudar o meu nome no cartório, por exemplo, futuramente. E outra coisa que é muito comum, que tipo, não sei se foi uma certa forma de resistência, já que os documentos são proibidos, porque o português passou um tempão fixo ali no território, capital, a gente chama de praça. Era proibido, de certa forma, estar no documento o nome africano. Então, com isso, todos os nomes que a gente fala nome de casa, ou seja, nome que não está no documento, é o nome da gente, é o nome africano. Ou seja, a pessoa tem dois nomes. Eu mesma, Lilian, vou ser chamada para as pessoas que frequentaram a escola comigo. Mas o nome que todo mundo vai estar me chamando, tipo, na comunidade geral, é Codibande, que é o nome que a minha mãe me chama, é o nome que minha mãe me colocou, que significa da terra sagrada.
Então, praticamente temos isso. Tipo, a gente fala, é que nem o povo originário daqui. Tem um nome de documento e tem um nome do seu grupo. E é isto, pelo menos no território Guiné-Bissau, todos temos aquele nome do documento e o nome que foi dado na comunidade ou dentro de casa, que, a maioria das vezes, é o nome africano, com significado. Então, é isto, sobrenome. Irmã Michele, quer falar? A gente Isso, está falando aqui, deixa eu fechar aqui. Nós vamos encerrar a live, né? Já. Acho que o Walter, pelo jeito, teve algum problema com a conexão e não volta. Então, nós vamos encerrar a live. Não sei se tem alguma pergunta ainda do pessoal aqui para vocês. Não, só pessoas respondendo sobre o sobrenome mesmo. Vocês já responderam, Lília deu uma explicação ótima, né? Eu achei a live incrível. Vocês enriqueceram muito, muito mesmo, né? Muitos conhecimentos, algumas mulheres que não conheciam, mulherismo africano, né? E a mim, que aumentou os meus conhecimentos. Muito obrigada, Lília. Muito obrigada, Nini. Obrigada. É isso. Então, essa é a live do CNMC sobre o mulherismo africano. E a gente fica por aqui, porque já tem quase 2 horas a gente conversando. Nem Tchau percebi. para vocês. Obrigada. Ok, das pessoas? Nos seguem lá no Instagram, pessoal. Tá chegando novidades. Tem curiosidade sobre mulherismo, a gente vai trazer todo. Nos seguem lá no link que postaram no chat. É isto, pessoal. Eu agradeço. Obrigada, professor Walter, obrigada, Michele, obrigada, irmã Lília, Travou aqui agora. falando com você. Então, e a todos que estiveram na live. Tchau. Tchau para todos. Agora a gente sai, né?